programas que a gente fez, que um bom sucesso, uma peneira lá de 600. Ali, nem os 600 não vão ser jogadores de futebol. Eles vão passar longe. Se procura, que tem 3, 4 milhões de habitantes, conseguir produzir os talentos que eles produzem. Vai para a Argentina. Vai para a Argentina, que é maior. A Argentina, que é maior que o Uruguai, mas é bem, né, enfim, inferior ao Brasil no que se refere à quantidade populacional, né? E acho que bem interessante essa parte. Deveria, você vê muitos atletas investindo, né? E depois você se forma a sua escolinha de futebol, núcleo de futebol de fulano de tal, escolinha de futebol de fulano. Fala aí, galera, Boleiros na Rede, time com mais um agora aqui chegou. Completo. Programa anterior, nosso amigo não estava. Completo ainda não. Quase completo. Tá faltando nosso amigo. Tá sujo aqui, que tá sujo. Rapaz, estiloso, hein? O cara voltou estiloso, hein, rapaz? Comi feijão aí. Tô preso aqui? Voltou estiloso. Como é que foi as férias lá em Piriri? Tava tranquilo lá? É escala lá no Piririco, agora foi o... Cadê o... Agora foi o Emerson. Agora foi o Emerson. Nesse período o fogão tá cozinhando, né? Não, o fogão tá bem, graças a Deus tá melhorando. Lá em casa também tá bom, lá em casa tá bom. Lá em casa as 4 bocas. Galera, ó, aproveitando aí as redes sociais aí, Instagram, Facebook, aqui no YouTube, curta, compartilha nosso programa para as pessoas, no Twitter também participa das nossas discussões, que ajude a gente a continuar crescendo, divulgando o nosso canal. Olha só, a importância das escolinhas e divisões de base. Eu sou fruto que não chegou a frutificar tanto, mas eu comecei em escolinha de futebol, cara. Eu comecei lá do fraldinha, lá de 6 anos de idade, 7 anos, 8, jogando futebol lá no núcleo de futebol do Flamengo durante... Comecei bem, né? Depois parei mal, fui pro Vasco. Aí acabou minha carreira. Por isso que não foi. Por isso que não vingou. Por isso que não eu sou fruto de escolinha de futebol, treinava no campo e outro dia era na quadra e tinha essa oportunidade de experimentar os dois. Aí no Vasco era campo também. E foi bem bacana, né? Eu que gostaria de ser jogador de futebol, por problemas de vista e outras coisas, não foi possível prosseguir. Mas o que vocês acham aí? Que importância tem esse princípio para a criança, principalmente aí? Escolinha de futebol, divisão de base. Porque tem jogadores, vou dar o exemplo aqui que jogou no Bahia e no Flamengo, o Gabriel já chegou com idade já, né? Avançada, né? Não teve a base. Damião também, né? Não teve a base. Mas existe importância ou tanto faz? O que vocês acham aí? Dois problemas básicos para hoje, 2 problemas básicos. Faltas aqui, falta campo pela cidade. Na época que eu jogava bola, era campo para tudo quanto é lado. A gente nem tinha questão de escolinha, era futebol e aí eu pintava uma peneira. O lance bacana era ir para peneira, né? Era mais uma chance de jogar bola, porque ele nem sabia se ia passar ou não, eu queria jogar bola. Então, a molecada saía para jogar bola, chovia. A molecada saía pra jogar bola, entendeu? Hoje não, pai mimimi, já viu o pai mimimi? Já. Ah, filho, mas tu vai jogar bola, futebol na chuva não, vai passar mal, vai ficar isso, vai ficar assim, assado. Não tem mais campo. Já arranquei tampão do dedo. E aí agora... Os campos hoje em dia estão virando tudo condomínio. Então, assim, a gente está perdendo isso aqui raro, isso aqui é coisa rara de se encontrar na cidade, entendeu? Eu mesmo tenho um Campo Grande, tinha 2 lugares que a gente jogava lá, 2 campos perto, um do lado do antigo colégio Arthur Bernardes, que virou um condomínio de casas, entendeu? Então, assim, a gente está perdendo os nossos centros de lazer, nossos campos, que não servia só para futebol, servia para a criançada brincar, a criançada soltava pipa às vezes, e a gente está perdendo isso. A gente está perdendo aos poucos, até o dia que não tiver nem os campos particulares. E aí, Carlão, o que tu pensa sobre isso aí? A importância é fundamental, né? É dali que surgem os talentos, né? É dali que as crianças começam a desenvolver as habilidades do futebol, né? E isso na escolinha, por exemplo, você aprende quando criança a trabalhar em equipe, aprende esses sensos importantes, os fundamentos do jogo, né? Isso. Um domínio, um passe, um chute. E quando criança, assim, a criança gosta, já começa a ter espírito competitivo também, não gosta de perder, as escolinhas né? são fundamentais. Mas aí quando chega e avança para outra parte, que já são os times de base, divisão de base, é fundamental para que quando chegar no profissional, né, você tenha passado e tenha os fundamentos direitinho. Tem tanto profissional que não sabe bater na bola hoje em dia. Não sabe dar um passe. Não sabe dar um passe. Né? Uma coisa, aqui no Brasil nós temos muita gente, né? Um país extremamente populoso, né? Então por isso que aqui brota jogador de futebol, né?
E se eu acho que a gente tivesse um projeto mais sério, um trabalho mais sério, né? Eu acho que a gente revelaria mais talentos. Sim, bom apoio, revelaria mais talentos. ao jovem também. Porque é muito talento. O que eu acho assim impressionante é, por exemplo, um país como o Uruguai, que tem 3, 4 milhões de habitantes, conseguir produzir os talentos que eles produzem. A própria Argentina, que é maior. A própria Argentina, que é maior que o Uruguai, mas é bem, né, infinitamente inferior ao Brasil no que se refere à quantidade populacional, né? Consegue também produzir talentos assim à torta e à direita, né? E o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, onde o esporte é o mais popular. O mais popular é o futebol, a gente podia produzir muito mais talentos, né? E pegando o exemplo, não exatamente só do futebol, agora até que o futebol está desenvolvendo bem, mas os Estados Unidos com os outros esportes, que começa desde a escola, né, o trabalho, depois vai para universidades, né, e desenvolve o atleta. É onde eu digo que o Brasil precisava de um projeto mais sério para desenvolver mais talentos. Você vê o basquete americano como é que é, né? A supremacia, porque o brasileiro parece que o DNA do brasileiro, o futebol está no DNA do brasileiro, né? O brasileiro sabe jogar futebol e gosta de jogar futebol. Mas a gente não tem a supremacia no esporte sobre nenhum outro. Né? Eu não sei se é peculiaridade do esporte ou se é realmente uma falta de um projeto mais ambicioso. Né? Porque você vê, o americano jogando basquete, ninguém é igual. Ninguém é igual. A supremacia deles, não existe no esporte uma supremacia, no esporte coletivo, uma supremacia tão grande, né, de um país sobre os outros que existe no futebol americano. Sem contar que o esporte lá está dentro da formação do cidadão americano. Isso aí, isso mesmo. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil às vezes é opcional, né? É opcional. Então, o Vasco que começou agora com o grupo GPI, se eu não me engano. Eu não sei nem se eles continuam. Continua com a escola lá. Que é para dar um suporte para os atletas, os clubes, com as escolas, né? São raros os jogadores que têm uma formação, por exemplo, como o Igor Rabelo se formou em educação física, o próprio Rodrigo Pimpão, a parte de odontologia. São raros os jogadores brasileiros. Isso, o esporte tem que estar inserido na formação do cidadão. E o apoio à família, né? O apoio à família. O apoio à família é muito importante. A gente em off conversávamos aqui algumas coisas, que é importante ter o suporte do atleta ali, do garoto, e da família, porque senão o garoto se perde. Se a família não estiver estabilizada para ajudar o menino. No Brasil a gente se preocupa muito, os clubes se preocupam muito em formar um jogador de futebol. Mas esquecem de formar o cidadão. Esquece de formar o homem, né? Tem uma entrevista épica do Edmundo falando sobre isso. O clube formou o jogador de futebol Edmundo, mas esqueceram de formar o homem. Ele passou por sérias dificuldades, né? Ele teve que aprender. Se não fosse o futebol na vida dele, ele disse que seria complicado a situação dele, porque não foi formado aquela estrutura do ser humano, do cidadão. Os clubes esquecem, porque nem todos que estão na peneira. Você comentou nos últimos programas que a gente fez que um bom sucesso é uma peneira lá de 600. Ali, nem os 600 não vão ser jogadores de futebol. Eles vão passar longe. Se preocupam só os jogadores de futebol, beleza, os 10 que saírem de jogador de futebol a gente pega. Os outros 590 esquece. Tenta sorte outra coisa. Tenta sorte outra coisa, se vira. Não pode ser assim, né? E é bacana que você vê que nessas divisões de base, como eu falei, além de você formar um cidadão, você aprender a trabalhar em equipe, você faz relacionamentos mesmo ali, né? E aqueles que vão lutando para que às vezes conseguir um lugar ao sol, como dizem aí, né, o termo, né? Fica lutando para conseguir um lugar ao sol, lutando, e você tem experiências bacanas que acontecem no meio, amizades que você cria ali no meio, né? E eu acho que bem interessante essa parte. Você vê muitos atletas investindo, né? Depois que se forma a sua escolinha de futebol, núcleo de futebol de fulano de tal, escolinha de futebol de fulano de tal. Isso é bem bacana, porque às vezes é algo que foi importante na vida dele, ou às vezes não teve na vida dele, e ele quer proporcionar para as outras pessoas também. Isso é bem bacana. Quando os jogadores de futebol vão para esse lado, né? É bom. Outro problema nesse negócio todo é que as escolinhas se profissionalizaram, assim no ponto, tem que ter mensalidade, tem que usar o nome de algum jogador para atrair, né? Às vezes aquela escolinha não está nem atrelada a clube algum, mas o cara diz que a peneira do Fluminense, do Vasco, o pessoal vai, mas o cara não está nem atrelado ali. Muitos profissionais ganham dinheiro em cima das escolinhas, das contribuições. E além quando você tem um jogador promissor, um atleta promissor, você não tem esse cuidado com a formação da pessoa.
Os atletas, no geral, têm dificuldade de transporte, que é caro, né, de alimentação. A gente entrevistou alguns jogadores que passam dificuldade. E aí eles vêm com 15, 16, 17, 18 anos, conseguem estar num clube razoável. Eu não vou nem dizer clube top. Vamos dizer que ele foi contratado por um clube da A1, A2 lá do São Paulo, por exemplo. Foi lá para ganhar 5 mil, 10 mil, um cara que não ganhava nem um salário mínimo aqui. Ele, de repente, ele está com 10 mil no bolso. Que hoje não é nada absurdo, sim. Não. Daqui a pouco, eu tô com 10 mil, ele não sabe o que vai fazer isso. Exatamente. Aí vai beber, vai gastar o dinheiro, como vários jogadores torraram milhões, porque não teve uma formação, não foi preparado para ganhar um dinheirozinho. Foi preparado para jogar bola. Exatamente. Para gerir sua vida, né? Exatamente. Quantos casos, um caso emblemático, que eu sempre lembro quando a gente toca nesse tipo de assunto, é o fenômeno. O Flamengo, o Ronaldo não explodiu no Flamengo porque o Flamengo não tinha dinheiro, não quis pagar a passagem dele, devia ter pagado. Se não fosse o São Cristóvão, verdade. Será que o Ronaldo seria o que é? Verdade, né? Podia ter ficado. Quantos fenômenos a gente perde? Quantos ficam pelo caminho? Né? Por uma falta de estrutura, de incentivo, né? Das instituições que isso que é bacana, fazem esse trabalho, né? Esse trabalho de escolinha, de divisão de base para formar o atleta, né? A gente pensa no lado do esporte de futebol. É bacana você ter um bom jogador, né? Com os fundamentos ali bem treinados e tal, mas a formação do cidadão, isso é muito importante. Galera, vamos partir? Partir que é futebol aí, vamos lá. Futebol pra gente assistir aí, a gente tá aqui na Arena. Passar uma peneira ali agora. Arena Esporte Rio aqui, assistindo aqui, participando, gravando esses programas bacanas. E vai ter a final do campeonato que a gente vai correr para lá para assistir. Valeu, galera. Um abraço. Forte abraço.